Ainda em pé diante da palavra do Senhor, e logo em seguida nós vamos prosseguir com o louvor. Mas quero dar as boas-vindas a todos que estão conosco, os que vieram de Bitinga, os que vieram de outras cidades, nesta noite especial para nós, porque também é a noite que dá início à nossa festividade, a última festividade do ano 2017, que é o que chamamos de Festa da Unidade ou Festa dos Tabernáculos. Sejam bem-vindos, essa é a primeira noite, noite da consagração de mais um dos obreiros formados pelo nosso seminário. E começando, eu faço a leitura agora do livro de da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta, o capítulo 3, que diz assim: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Alguém que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Versículo 1 até o versículo 7. Hoje é a noite que nós escolhemos para a consagração do obreiro, até hoje aspirante, Wesley Samuel Belisário Lourenço. Por ser meu filho, eu tomei a liberdade de escrever um pouquinho da história do nascimento dele, que está aqui no boletim, na última página. Os irmãos depois poderão lê-lo com mais dedicação. Vamos começar o nosso culto com uma palavra de oração. Vou convidar que todos nós nos apresentemos ao Senhor em oração. Bendito seja o Senhor, Deus dos exércitos, que nos reuniu, que nos ajuntou nesta casa, neste local, nesta noite, para cumprir a sua palavra, Senhor. Já cumprimos a sua palavra na tarde deste dia com a celebração de batismo, e agora estamos aqui reunidos para também, em nome do Senhor, impor as mãos sobre mais um daqueles que o Senhor tem chamado para exercer o episcopado ou o ministério pastoral. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem colocado sua vida sobre nós, sua vida em cima da sua igreja, do povo que se chama pelo teu nome. Nos apresentamos aqui, Senhor, em humildade, derramando o nosso coração, solicitando e pedindo que o Senhor receba o nosso louvor e com o teu Espírito Santo cele o culto que estamos te oferecendo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tomem assento. Eu convidei o pastor Salim, presidente da nossa associação, para instalar e presidir o concílio de ordenação. Temos, nessa nossa festividade de fim de ano, vamos ter os 3 grandes memoriais da palavra de Deus, né? Imposição de mãos hoje, amanhã cedo batismo e amanhã à noite celebração da ceia do Senhor. Então eu vou passar a partir de agora então ao pastor Salim Boassali Neto os momentos de instalação do concílio de ordenação do candidato Wesley. Bem, glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Amém? Passando a formação do concílio ordenatório, como presidente, esse que vos fala, chamo para estar aqui conosco, pastor Antônio José de Souza Pinto, que será o orador da noite. Por favor, pastor. Pastor Péricles, aqui da casa, que será o secretário da cerimônia. Pastor Márcio, de São Paulo, que fará a oração consagratória. E pastor Joseli,
que fará a entrega da Bíblia. Também convido demais pastores e pastoras a subirem e estarem aqui conosco. Por favor, venham todos aqui, pastores e pastoras. Subam aqui ao púlpito, estejam conosco. Declaro, portanto, instalado o concílio ordenatório do candidato Wesley Lourenço. Convido todos a ficarem em pé, por favor. Nós vamos fazer uma oração introduzindo a ordenação do nosso candidato. Santíssimo e eterno Deus, graças te damos por este momento na nossa vida, na vida da tua igreja, na vida do candidato. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor mesmo, fazendo a sua obra, nos trouxe até aqui nesta noite. Oramos para que não falte a tua presença, a unção do Senhor em nossa vida. Oramos também pelo orador que vai trazer a mensagem da palavra do Senhor. Orando assim, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, pode sentar. Vamos ouvir então a mensagem trazida pelo pastor Antônio José de Souza Pinto. Boa noite a todos. Eu queria aqui saudar inicialmente ao presidente desse concílio, o reverendo e pastor Salim, ao nosso presidente da igreja, o pastor Marco, e o nosso pastor Antenor, ao secretário, pastor Péricles, e aos demais membros do corpo de presbíteros que hoje vão passar a autoridade para Wesley Samuel, que também eu saúdo e saúdo a todos na paz e graça do Senhor. Amém? Queridos, é uma responsabilidade muito grande estar aqui neste momento e sendo preletor desse momento tão especial na vida da igreja e na vida do Samuel Wesley. E eu vou dividir uma palavra que todos já conhecem, mas é uma palavra que tem tudo, é uma síntese do que é um chamado pastoral. Deu para entender? Então, lá no livro de João, no capítulo 21, a Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 21, a Bíblia diz, vamos ler do versículo 15, e depois a gente transita pelos outros versículos. A Bíblia diz, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, pois, Jesus, apacenta os meus cordeiros. Algumas traduções, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão ficou triste por ter lhe dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e o outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte
havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Continuando, e Pedro, voltando-se, viu aquele que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também no seu peito, e dissera: Senhor, quem é que há de trair? O Pedro está se referindo ao João. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e este? O que será dele? Então Jesus disse-lhe: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se por entre os irmãos que o discípulo não haveria de morrer, o João. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E aí ele acrescenta: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais dessa fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Bom, a pessoa desta noite é o Wesley Samuel. Irmãos amados, esta passagem, ela narra o terceiro momento logo após a ressurreição de Jesus. Jesus vai à praia, e ali ele avista os discípulos fazendo o que eles faziam. Até então, Jesus chegou até eles e perguntou se eles tinham algum peixe. Ao que disseram: Senhor, nós não temos nada. Então Jesus disse: voltem ao mar e lance a rede à direita do barco. E quando eles fizeram isso, eles pegaram muitos peixes. Na hora que eles viram isso acontecer, logo eles se deram conta: é o Jesus, é o Cristo. O Pedro estava no barco nu, se jogou na água, mas aqui não diz que ele estava nu, se ele estava se escondendo ou não. Mas a impressão que dá é que o Pedro se lançou do barco e já foi nadando na direção de Jesus. Os outros encostaram o barco. Quando chegaram lá, já havia o fogo, a brasa, o peixe assado, já estava tudo pronto. Tudo maravilha. Foi então que Jesus aproveitou esse momento e deu uma lição. Aliás, uma lição do que é o ministério. Do que é o ministério. Mas antes de falar do que seria, eu gostaria de lembrar mais um pouco sobre um evento que aconteceu com Pedro. E aí a gente já começa a falar sobre o que significa estar aqui hoje. E a responsabilidade de estar aqui. Deu para entender, queridos? Na Santa Ceia, Wesley, na Santa Ceia, a Santa Ceia, os discípulos começaram a ficar: quem é o melhor? Quem é o maior? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Aí, o Senhor Jesus, Ele diz o seguinte, irmãos amados, que os reis dos gentios, palavra de Jesus, dominam sobre eles,
e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Eles estavam querendo saber quem era o melhor, quem era o maior dentre eles. E Jesus diz assim: mas não sereis assim. No meio de vocês, estou parafraseando, não deve ter isso: quem é o melhor, quem é o pior, quem é mais e quem é menos. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja o menor, e aquele que governa é aquele que servirá. Acabou. Todo mundo comigo? Não será assim entre os gentios, se faz isso, mas entre vocês não será assim, porque aquele que governa é aquele que servirá. E aí ele começa a declinar o que é o ministério pastoral. Está entendendo? Depois, Jesus diz assim, mostrando, ele se coloca: e vós sois o que tendes permanecido comigo. Ele diz assim: pois qual é o maior na mesa? Aquele que está servindo ou aquele que é servido? Porventura não é quem está à mesa que é o maior? Não é aquele que está à mesa que é o maior? Eu, porém, entre vós sou como aquele quem serve. Ele estava à mesa, ele era Jesus, ele era o Senhor, ele era o Messias, e ele pergunta: quem é o maior num jantar? Aquele que está sentado para receber ou aquele que está servindo? É aquele que está sentado. Mas eu, o mestre, sou aquele que servo. Aí o Senhor chegou para o Simão Pedro, esse da história aqui. Simão, Satanás, ele vos pediu para te cirandar. Satanás, ele quis fazer de você como se faz com o trigo. Satanás quis te triturar. E aí, mas eu, disse Jesus, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres, confirmarás tudo isso aos teus irmãos. E aí Pedro se posicionou, se sentiu o Papa, né? Se sentiu Pedro. E aí ele disse assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão. Eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Wesley Samuel. E aí o Senhor disse: Pedro, eu te digo uma coisa, eu vou ser entregue à morte, mas antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Neste momento, os discípulos, Jesus saiu. Aliás, Jesus ele faz uma pergunta: quando eu mandei vocês sem alforge, sem espada, sem pão, lhes faltou alguma coisa? E aí eles disseram: nada. Aí Jesus diz assim: pois agora eu vos digo,
vendam o que vocês têm e comprem uma espada. Alguém lá da turma, não sei se foi o Pedro, mas está aqui, disse: aqui tem duas. Pegar a espada. Aqui tem duas espadas. Você acha que duas espadas vai resolver o problema? Eles não entenderam nada e Jesus disse assim: basta. Pedro pegou a espada e ficou com ela. Na hora que chegou, Jesus estava diante dos seus algozes, e que o Judas entrega Jesus com um beijo. Os soldados pegaram a Jesus, o Pedro achou que aquela espada era para fazer o que ele tinha que fazer. Ele pegou a espada e jogou na orelha do Malco. E Jesus: pode parar, Pedro, guarda a espada, me dá a orelha do homem aqui. Pá, e colou de novo. Você não entendeu nada. A espada não é uma arma convencional. Não pode ser uma arma convencional, é muito mais poderosa do que esta que você está usando, Pedro. Agora Jesus ressuscitou. Aconteceu o que nós lemos, e Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, Wesley, Samuel Wesley, filho do Marco Belisário, Lourenço e da Belisário, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Marcos Wesley, Samuel Wesley, tu me amas? Filho de Marcos, cresceu na igreja batista de Bitinga, viu o pai, o reverendo Antenor, pregando a palavra e desbravando essa região toda, e você com ele, tu me amas? E o que o Pedro respondeu? Quem ama a obra de Deus, aqui levanta a mão. Vamos dar uma agora de quem ama a obra de Deus aqui? Todo mundo aqui, Samuel, Wesley Samuel, todo mundo aqui ama a obra de Deus. Mas quem está diante de mim é o Samuel, o Wesley. Porque o teu amor pela obra de Deus tem que superar o amor de todos eles. Porque eles podem até recuar ao chamado. E eles podem até não vir amanhã no batismo e nem na ceia. Mas você, depois que receber a imposição da mão desse corpo de presbitério, não tens mais escolha. Tem tempo de desistir ainda. Nós temos escolhas. Quem é que tem casa na montanha e casa na praia aqui? Qual é o final, qual é o feriado prolongado em que a gente vai passar esse feriado prolongado na montanha, em Campo do Jordão, ou então lá na praia, na Ilha Comprida? Eles podem? Eles podem? Podem. Mas você não pode. Você é esposa? Faz o que toda mulher de pastor faz quando está do lado do pastor na pregação. Faz assim, é agora. A tua mulher já fez assim em você quando você está pregando. Alguém está pregando, a minha sempre faz. Hein? Eu já sei que ela está dando um aviso.
Irmãos, porque amar a obra todo mundo ama. Então esse amor aqui não é um amor, sabe? Esse amor que eu diria que é comum a todos nós. Esse amor aqui é uma paixão. E a paixão, irmãos, é um sentimento que às vezes tira a nossa própria crítica. Porque eu me torno escravo daquilo que eu estou abraçando. Vocês devem ter observado que eu estou com um colarinho diferente, eu não estou com uma gravata. Em 1827, um pastor chamado Donald MacLeod, ele disse: se tem algo, nós precisamos ter uma identificação diante da comunidade. E ele entendeu que, assim como um escravo, ele tinha uma corrente no pescoço, o sacerdote, o pastor, ele é, como disse o apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo, e ele simbolizou por esse colarinho. Todo mundo, quando me vê, eu olho você de gravata, eu não estou aqui fazendo propaganda disso, tá? Eu vou ver, você pode ser um advogado, um juiz, um executivo e tudo mais. Mas se eu chego com esse colarinho, todo mundo vai dizer que você é um pastor. Esse não é do comum, não. Esse não faz parte da comunidade, é mais ainda. Aqui eu estou diante de algo muito mais profundo. Você ama Jesus? Wesley Samuel ama? Mas você ama de verdade Jesus? Sim? Mas não, você não entendeu. Você me ama de verdade. Só que tem mais uma coisa. Não é um amor como o amor de todos nós, o amor que nos emana, o amor que nos estar aqui, o amor que nos mobiliza a estar aqui, o amor que nos faz estar aqui, é uma paixão. E a estes foi atribuído algo, além de servir. O que é que foi atribuído? Apacenta as minhas ovelhas. Você sabe o que significa apacentar? Significa cuidar. Mas os irmãos aqui, o corpo de presbítero que aqui está, pode até depois discordar de mim, não agora, discorda depois. Parece loucura o que eu vou dizer. Vocês vão olhar aqui para a gente e vão dizer: essas pessoas que estão ali são loucas. Samuel Wesley Samuel, você está disposto a cuidar naqueles momentos mais difíceis, onde você está precisando ser cuidado? Como cuidar no momento em que eu quero ser cuidado? Como dar colo no momento em que eu quero receber colo? Como despejar para fora as minhas tristezas e lamentos, quando você, Samuel Wesley, terá que colocar o teu ouvido para ouvir o lamento das ovelhas? Por isso, dizer só que ama a obra de Deus não convence, igreja. É muito mais.
É uma paixão que era transformada em atitudes, em cumplicidade, em compromisso, em entrega, em oração. Por quê? Por quê? Você já chegou para o pastor Marco, para a esposa: ai pastor, eu estou fraco na fé. Alguém aqui já passou por isso? Não se intimide não, seja sincero, Deus gosta da sinceridade. Alguém aqui já disse: ai pastor, estou com minha fé abalada. Levanta. Nossa, essa igreja aqui é uma bênção. Essa igreja aqui é uma bênção, pastor. Não tem ninguém aqui que um dia a sua fé se sentiu abalada, não? Olha só ali. Teve algum momento aqui em que você disse: meu Deus, eu não sei mais, eu oro e parece que a coisa não funciona. Alguém aqui já ligou para o pastor Marco e diz assim: pastor, já tenho orado. O pastor Marco diz: continue orando. Pastor, mas eu não tenho feito outra coisa senão orar. Agora, se eu perguntar para este grupo aqui, tem algum momento em que a sua fé foi abalada e você pensou o seguinte: pastor, até passou pela minha cabeça, mas eu repreendi na hora. Você sabe por quê? Um dos maiores homens da Bíblia, na situação mais deplorável que um ser humano pode chegar, ele encontrou forças para dizer: mesmo que a árvore arrancada na sua raiz, ela brota? Uma árvore é capaz de brotar, Samuel Wesley, mesmo arrancada na sua raiz. Mas aquele homem, na situação mais deplorável, humanamente falando, ele encontrou forças para dizer: mesmo que a árvore arrancada na sua raiz, ao som das águas, ela brotará. Oh, de calabas. Esse é o ministério. Este é o ministério. Vocês têm o direito de dizer o que vocês quiserem. Ah, eu estou com a minha fé abalada. Ah, hoje eu não estou sentindo de ir na igreja não. Ah, hoje tem o clássico, Palmeiras e Corinthians vai jogar justo na hora do culto. A igreja toda pode faltar, mas o Wesley Samuel estará aqui esperando vocês. E se vocês não vierem, vocês estão faltando com o dever da honra àquele que um dia o Senhor separou para esperar vocês. Moisés escolhe homens cheios de entendimento do Espírito e sábios para vestirem o Wesley Samuel. Eu estou confundindo o nome dele, Wesley Samuel. Agora para vocês. Todo mundo trabalha aqui? Quem é CLT aqui, levanta a mão. CLT que trabalha com carteira assinada e tudo mais. Que igreja abençoada. Só tem autônomo aqui. Quem é empresário, levanta a mão aqui.
quem é CLT tem um sindicato. O sindicato ele vai reivindicar o direito do trabalhador, é isso? E aonde estará o sindicato do Samuel Wesley? Não ouviram? Quem é que vai vestir o sacerdote, como o Senhor mandou que Basiliel sustentasse, vestisse o Arão? Quem é que vai vestir o Arão para que ele exerça o sacerdócio tal como Deus quer? Quem é que vai manter o dever da honra para com o sacerdote? Porque o sacerdote, ele não tem opção. Ou ele serve ou serve. Quem são essas pessoas? Não, tá, eu vou olhar para cá. Eu quero ver todo mundo levantando a mão, quem entendeu a mensagem. Quem são essas pessoas que vestirão o sacerdote? E é muito gostoso. E aí esta igreja vai dizer, o pastor vai precisar de mais férias. Aí sim, né? Vem o lado bom, né? Ele não pode ter uma casa de campo, mas a gente quer dar uma casa de campo para ele, qual o problema? Olha que bênção. Mas, para concluir, o apóstolo Pedro, o mesmo. Tu me amas? Quem ama a obra de Deus, todo mundo ama a obra de Deus, mas esse grupo aqui, supera. Como é que nós somos conhecidos lá no mundo secular, hein, irmão amado? Qual é o nome que a gente recebe lá na sociedade secularizada? Nós somos o quê? Pilantras, mais um querendo se enriquecer à custa dos outros. Quando você chega assim no consultório do médico, né? Tá todo mundo ali no consultório, né? Tem uma fila lá. E a secretária pergunta, qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão, né? Qual é a sua profissão? O que o senhor faz? E ela pergunta bem alto, para todo mundo ouvir, né? E nessa hora eu tenho que dizer, pastor. Só que o que eles têm ideia de pastor é que eles estão lá na mídia, ganhando dinheiro, tendo jatinho, fazenda de pavão em Miami e cavalos importados em Lins, no interior de São Paulo. E esquece que tem aquele pastor que ainda paga aluguel, não tem casa própria, mas acredita e ama a obra de Deus. O amor de vocês não é igual ao amor que nós dedicamos a este ministério, não que eu subestime o amor de vocês. Vocês amam a obra de Deus, sim. Vocês amam a obra de Deus, sim. Mais uma vez nós aqui, esse grupo que aqui está, e aquele que vai compor agora esse grupo, infelizmente ou infelizmente, não sei como é que vai ser interpretado. Se me derem uma bola, eu vou chutar a bola na direção da trave, a bola vai para lá na arquibancada, nunca vai acertar a trave. Se derem a mesma bola para uns craques da vida aí, ele pega a bola e no centro da trave, passou pelo goleiro, gol! Se me derem esta Bíblia, eu sei muito bem o que eu faço com ela. Se der esta Bíblia para o Messi, eu não sei o que ele vai fazer com ela. Ele vai achar um livro comum como todos os outros. E aqui eu vou
o apóstolo Pedro, ele vai escrever e vai dizer ainda, me dê só mais alguns minutinhos, porque vai vir um momento solene. Este momento é um momento muito solene. É um momento onde nós estamos dividindo a autoridade que Deus nos deu. Nós vamos passar para o Samuel Wesley. Queridos, aos presbíteros que estão entre vós, do qual me incluo, admoesto que eu sou também presbítero com vocês, e você vai fazer parte dele. Testemunhem as aflições de Cristo. Só que essas aflições de Cristo, irmão, não é aquela cruz que a gente aprende, né? É uma doença que eu tenho que carregar, essa é a cruz que eu tenho que carregar, nada disso. A cruz do pastor, você sabe qual é a cruz do pastor? É a sua capacidade de renunciar sempre. É teu bebê? Há muitos anos, minha filha tem a tua idade. A irmã Sônia, ela orava por todo mundo que chegava na quarta-feira no culto. Até bêbado que entrava na igreja, ela orava. E eu com a Jordana no colo. Tinha que acordar cedo para trabalhar, depois de ir para a faculdade. Todo mundo ia embora. E quem ficava? Samuel Wesley Samuel. Tem tempo. Ainda tem tempo. Aos presbíteros, admoesto, apacentai o rebanho. Apacentai o rebanho. Só que eu vou dizer uma coisa para você, Wesley Samuel, no meio das ovelhas tem alguns bodes que dão um trabalho. Não é fácil lidar com bode. Tomara que essa igreja não tenha. Amém? Porque os bodes, as ovelhas, elas ficam serenas. Mas o bode enfrenta, meu irmão. Ele coloca o chifre dele. Vem, seu pastor, que agora eu vou mostrar quem manda aqui. Se é você, pastor, ou o bode que aqui está. Mas a missão é apacenta o rebanho de Deus. Quer tenha bode ou ovelha, o rebanho é de Deus. Dane-se você. Você escolheu. Não tem escolha. Wesley Samuel. Eu vou completar agora no dia 12 de dezembro 30 anos de sacerdote. Eu fui ordenado por uma junta de presbíteros da Ordem de Ministros Evangélicos do Brasil. 30 anos. Eu sou louco pelo que eu faço. Já levei chifrada de todo jeito. Mas aí está a missão do pastor, porque ele, a exemplo do Salmo 23, ele olha para a ovelha e lá onde tem uma ferida, ele joga o óleo.
Na noite em que Jesus foi traído, o que ele fez, Wesley Samuel? O que é que Jesus fez na noite em que ele foi traído? Na noite em que Jesus foi traído, ele deu graças. Não é fácil ser traído e concomitante à traição, você levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, eu te dou graças. Essa é a marca do pastorado. Apacenta, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância. Portanto, eu sei que tem pastor que ficam ricos no ministério e que entram para se enriquecer, mas aqui esse que vos fala, meu irmão amado, eu ando, graças a Deus, de metrô, de busão, e aí não tenho segurança na minha retaguarda, porque até aqui a minha segurança são os anjos, o anjo do Senhor que acampa ao seu derredor, daqueles que o temem. Nada contra, fica lá. Irmãos, ele está dizendo: não como dominador sobre a herança de Deus. Aqui está a herança de Deus. Nós não somos dominadores dessa herança, mas, e aí eu conto até 3 para você desistir. Não como dominador, não criando pressão psicológica para a igreja, mas ele diz como exemplo do rebanho. Por isso que eu disse que ia contar até 3. Eu sinto muito, mas nós, se erramos, vamos errar bem discretamente. Se sofremos, por isso que a mulher é muito interessante nessa hora, né? Porque ele vai dividir com ela, ela vai dividir. Já passaram por isso, né, irmã? Exemplo do rebanho, tem até 3 minutos. Tem ovelha aqui? Por isso que quando ele liga para você, não é porque ele quer saber da tua vida e ficar no teu pé. O pastor está bisbilhotando a minha vida. Não! É missão dele bisbilhotar, entre aspas. Porque ele tem uma missão: cuidar para que a ovelha não caia no precipício. Concluo. Wesley Samuel, diante desse corpo de presbitério que aqui está, tu amas o Senhor? Diante desse presbitério que aqui está, estás disposto a apacentar as ovelhas? Mesmo naquele momento em que você quer ser cuidado, dá força quando você está precisando dela, animar quando você está esgotado nas tuas reservas de ânimo. Wesley Samuel, tu amas o Senhor? Diante desse presbitério, apacenta as suas ovelhas. Aqui tem ovelha?
Você está disposta, igreja, a ser cuidada e zelada e se comprometerem a vestirem o novo sacerdote que estará sendo consagrado daqui a pouco? Vocês estarão dispostos a vesti-lo? Não, não fale com meia palavra, eu quero ouvir. Estão dispostos? Amém? E a esposa? E ao bebê deles? Oh, glória! E você se compromete a apacentar esse rebanho como o rebanho de Deus e não teu? Tu amas o Senhor? Diz para esse presbitério que aqui está esse corpo de presbítero: você ama? Ama de verdade? Ama de fato? Apacenta. Pega o cajado. Leve a igreja para o céu. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Estamos chegando ao momento mais importante. Vamos convidar Wesley Samuel a estar aqui à frente. Por favor, suba aqui. Pastor Joseli, pastor Márcio, pastor Antônio, pastor Péricles, venha à frente. Antes da oração consagratória, o pastor Joseli vai passar ele o volume da palavra de Deus. Queridos, graça e paz. Eu perguntei se vai deixar eu falar mesmo primeiro, antes da consagração. Ele disse que vai. Eu vou quebrar a solenidade. Sabe, Wesley? Era uma manhã, uma mãe está acordando o filho. E ela fala, levanta. E ele vira para ela e diz, me dê 3 motivos para que eu possa levantar. Ela diz, primeiro, hoje é domingo. Segundo, hoje tem escola bíblica dominical. E terceiro, você é o pastor. Lembre-se disso. Vai ter dias que você não vai querer levantar. Mas o rebanho vai estar te esperando. Irmãos, eu procurei vários textos aqui na minha memória para ler para o Wesley. E de todos eles, Deus não me permitiu. E Deus mandou ler esse texto para o Wesley. E ouvindo o pastor falar, tem tudo a ver. Esdra, capítulo 8, versículo 21, Wesley, diz assim: ali junto ao canal do rio Ahava, proclamei um jejum, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedimos uma viagem segura para nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe havíamos dito, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Nos momentos mais difíceis, lembre-se, só existe um lugar, é lá. E nesses dias em que os políticos assolam a igreja, lembre-se, o lugar para pedir socorro é lá. Nunca esqueça disso, é lá. Peça a Deus para dar brilho no seu rosto, e não lhe permita pedir socorro a político, por mais difícil que seja o momento, por mais crítica que seja a situação, é Ele quem te socorre. E sabedor disso, como disse o pastor, esse é o cajado, essa é a ferramenta de maior utilidade na sua vida. Vários livros existem, mas nenhum deles consegue superar a beleza, a grandeza deste livro que você acaba de receber. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Agora, Wesley, você ajoelha-se aqui diante da igreja. Todos ainda em pé, por favor. Pastor Márcio vai fazer a unção, a oração consagratória. Os membros do concílio vão ficar em volta dele, mais o pastor Antenor e o pastor Marcos. Por favor, vem aqui. Não dá para trazer todos aqui, logo em seguida. Amém. Esse é um momento muito especial em que esses pastores reunidos, eles estendem a mão num sinal de que eles reconhecem o chamado do Wesley Samuel. Eles estendem a mão no sinal de que eles compartilham com ele a unção que Deus um dia derramou sobre a vida de cada um deles aqui. E é isso que nós vamos fazer agora. Todos vamos estender a mão sobre a vida dele. Vamos derramar o azeite sobre a cabeça dele, em sinal de consagração, aquilo que Deus o chamou. Agradecemos ao Senhor porque ele decidiu aceitar o chamado do Senhor. Amém. Ele escolheu atender o chamado. E como a gente ouviu aqui hoje, nós sabemos as consequências de aceitar esse convite ao Senhor. Aleluia. Supreconachuri alamas. Tore kanamassuri alamas. Tore kalamassaracas. Tore kaneshai. Suri alamahasu keturi hashene hanamassuri edekas. Ripolosheri alamas. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos, Senhor, neste chamado. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor o chamou um dia, Pai. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor, ó Pai, o trouxe até aqui, ó Deus. O Senhor o conduziu até este momento, Pai. E ele foi obediente a Ti, Senhor. Ele aceitou, Senhor, este chamado. Ele aceitou, ó Pai, esta honra de pertencer, ó Deus, àqueles que atendem o Teu chamado, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos, ó Pai. Nós compartilhamos do mesmo chamado. Nós compartilhamos, ó Deus, da mesma unção. Nós compartilhamos, ó Deus, da mesma consagração, ó Deus. O reloche recolatire remalas. Alashuri alamas. Senhor, Senhor, a Tua palavra diz que nós podemos ligar na terra aquilo que será ligado nos céus. E nós, como igreja de Jesus Cristo, nós ligamos hoje aqui na terra o ministério do Wesley Samuel, Pai. Nós ligamos aqui na terra a consagração pastoral, ó Pai. Torre na Machaia, do Wesley Samuel, ó Deus. Nós confirmamos, ó Pai, aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, ó Deus, para que seja ligado nos céus, ó Deus. É para isso que a gente está aqui hoje, Pai, para ligar na terra aquilo que será ligado nos céus. Abençoa a vida dele, abençoa o seu ministério, Pai. Supre em cada uma das suas carências e das suas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Parabéns, filho. Parabéns. Em nome de Jesus e diante do presbitério que se reúne aqui, nós declaramos o Wesley Samuel, pastor das ovelhas do Senhor Jesus. Aleluia.
Nós queremos agora orar pela esposa, junto com a esposa. Vem aqui, por favor. A mãe e a avó podem vir aqui? Sim. Se a irmã pastora Maria consegue vir aqui para participar dessa oração? Você consegue? Não, a irmã pastora Maria. Vem aqui, por favor. Fica ao lado dele. Nós vamos impor as mãos também. Põe as mãos, por favor, impõe as mãos sobre ele, especialmente sobre ela. Vamos orar. Vou pedir que o pastor Pérez venha fazer a oração. As irmãs, estenda as mãos também. As esposas, Deus capacite vocês. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a Aline no teu altar. Nós sabemos, Pai, que nós, como ministro da tua palavra, nós vamos ter sucesso na nossa caminhada, se a nossa esposa estiver do nosso lado, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós só vamos caminhar se as nossas esposas caminharem conosco, Senhor. Nós só vamos ter sucesso na vida ministerial se as esposas, Senhor, também estiver do nosso lado. E como igreja, Senhor, nós queremos abençoar a vida da Aline, Senhor. Que a tua graça, meu Senhor, esteja sobre a vida dela. Que ela seja realmente, Senhor, uma auxiliadora do marido, uma administradora, aquela que cuida, aquela que ora, Senhor, pelo marido e pelo sucesso, Senhor, do ministério do marido. Oro também, Senhor, que Deus a capacite, Senhor. A capacite, Senhor, também se estiver um chamado, Senhor, para caminhar lado a lado do marido, Senhor. Que teu Santo Espírito, Senhor, capacite esta vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, não se aparte desta vida, Senhor. Seja com ela, Senhor, em cada momento, Senhor, da vida dela. Ela vai precisar, Senhor, de cada momento, a cada instante, da tua unção, Senhor. Da unção do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Aline, nós como igreja, nós abençoamos a tua vida como esposa de pastor. E que Deus te capacite, amada, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Amém. A igreja, o presbitério pode sentar, por favor. Pastor Antenor, tem um presente a ser entregue. Não vou falar, não. Pode falar, Maria. Não vou falar. Não, deixa ele falar. Então, entrega. Amém. Glória a Deus. Nós declaramos encerrado o concílio. Passa a palavra ao pastor Marcos. Deus abençoe todos. Ninguém quer falar nada. Nem meu pai, nem minha mãe, nem ele, nem eu. Amém. Glória a Deus por todos vocês que estão aqui, por todos vocês que vieram. Amanhã às 9 horas começa a segunda festa nossa, que é o batismo. E os irmãos depois, Wesley pode ficar aqui embaixo para... aqui, né? Para receber os cumprimentos é aqui mesmo na frente, né?
Não tem tanta gente, dá bem para ficar por aqui mesmo. Então todo mundo, quando terminar o culto, desce. Os irmãos também descem. Cumprimento aqui embaixo, né? Fica mais fácil. Amém? Vamos terminar o culto. Aleluia. Aleluia não, viu? Está dando um branco na cabeça aqui. A graça e a paz. Não é a graça e a paz, não é. Como é que é? Ai, Deus do céu. Volta logo aqui, chacoalhe aqui, né? Vamos ficar em pé para terminar e aí vocês descem, os irmãos vão vir aqui embaixo. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Segundinho, no caso, o pastor, toda vez que ele falava Wesley, ele falava Samuel Wesley, né? É que o pastor conhece a história. Na verdade, o nome era Samuel Wesley, irmão de João Wesley. Por isso que toda vez que ele falava, ele lembrava do Samuel, né? João Wesley era o pregador e Samuel era o tocador. Então, os dois aqui, né? Mas obrigado, pastor, pela palavra e por tudo. Está terminado o culto, vamos chamá-lo aqui na frente. Então, vocês vêm cumprimentar ele.